Há muito tempo, em uma terra fértil entre os rios Tigre e Eufrates, estavam as cidades de Sodoma e Gomorra, duas metrópoles prósperas, porém mergulhadas em decadência moral. Suas ruas eram testemunhas de todos os tipos de indulgências pecaminosas, onde o orgulho, a luxúria e a violência reinavam sem controle. Em Sodoma, um dos seus poucos habitantes justos era Ló, sobrinho de Abraão. Ele e sua família eram como uma ilha de virtude em meio ao oceano de corrupção. Ló, com sua esposa e filhas, mantinha-se fiel aos mandamentos de Deus, apesar das tentações que o cercavam diariamente. Um dia, enquanto Ló estava em meditação na entrada de sua tenda, 3 viajantes misteriosos apareceram diante dele. Esses eram anjos enviados por Deus para advertir Ló sobre o juízo iminente, que se abateria sobre Sodoma e Gomorra, por causa de seus pecados. Eles instaram Ló a fugir com sua família para escapar da destruição que se aproximava. Ló, movido pelo temor de Deus, prontamente obedeceu às instruções dos anjos e correu para avisar seus familiares sobre o perigo iminente. No entanto, sua mensagem foi recebida com incredulidade por alguns de seus parentes, que zombaram da ideia de um castigo divino. Um dia, enquanto Ló estava em meditação na entrada de sua tenda, 3 viajantes misteriosos apareceram diante dele. Esses eram anjos enviados por Deus para advertir Ló sobre o juízo iminente, que se abateria sobre Sodoma e Gomorra, por causa de seus pecados. Eles instaram Ló a fugir com sua família para escapar da destruição que se aproximava. Ló, movido pelo temor de Deus, prontamente obedeceu às instruções dos anjos e correu para avisar seus familiares sobre o perigo iminente. No entanto, sua mensagem foi recebida com incredulidade por alguns de seus parentes, que zombaram da ideia de um castigo divino. Apesar da resistência de alguns, Ló, sua esposa e filhas partiram apressadamente, enquanto os anjos os guiavam para um local seguro nas montanhas. Enquanto fugiam, Ló ouviu o som de trovões distantes, e viu fumaça subindo dos vales onde Sodoma e Gomorra se encontravam. O céu se encheu de relâmpagos e fogo, e uma chuva de enxofre caiu sobre as cidades pecaminosas, consumindo-as completamente. Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinzas em questão de minutos, e todos os seus habitantes pereceram naquele terrível juízo divino. Ló e sua família assistiram à destruição das cidades de uma distância segura, horrorizados com a justiça divina que havia sido infligida sobre elas. Eles se ajoelharam em gratidão a Deus por sua misericórdia em poupá-los daquele destino terrível. A história de Sodoma e Gomorra permanece como um lembrete sombrio das consequências do pecado e da justiça de Deus. Ela nos adverte sobre os perigos da corrupção moral e nos instiga a buscar a retidão e a obediência aos mandamentos de Deus em nossas próprias vidas.